No vídeo de hoje, vamos analisar evidências de alienígenas no Japão antigo. O Japão pode não ter tantas aparições de alienígenas quanto países como os Ethnir, mas isso não significa que falte evidência. Ao longo dos anos, investigações descobriram vários artefatos, além de relatos de encontros. Alguns deles são bastante intrigantes. Se você está curioso para saber mais, vamos direto ao assunto. O Japão tem uma longa história que remonta a milhares de anos, até os tempos pré-históricos. Naquela época, era formado por vários grupos tribais e reinos separados. Os arqueólogos não sabem muito sobre esses reinos. Mesmo hoje, eles ainda estão encontrando artefatos misteriosos daquela época. Um desses grupos de artefatos são as bonecas Dogo. As bonecas Dogo foram criadas por um grupo de pessoas chamado Jomon em 7000 a.C. Essas figuras de argila têm formas estranhas e apresentam características não humanas. Isso inclui olhos enormes, cabeças ovais, barrigas grandes e quadris muito largos. Os crentes em OVNIs afirmam que o povo Jomon criou essas bonecas para imitar a aparência de alienígenas. Eles podem ter encontrado esses seres em algum momento. Naturalmente, visitantes alienígenas avançados causariam admiração entre o povo tribal. Os membros da tribo então criariam bonecas à semelhança desses alienígenas. Isso poderia ter sido uma forma de adoração. Arqueólogos contestam essa afirmação. Eles acreditam que as bonecas Dogo eram representações de divindades da fertilidade. Essas eram algumas das deusas-mãe que os Jomon adoravam. Os quadris e barrigas largos simulavam gravidezes. As bonecas também podem ter servido a outro propósito, serem recipientes de doenças. Uma pessoa rezava para se livrar de uma doença física ou talvez emocional. Essa doença então seria transferida para a figura. Foram encontradas bonecas Dogo que estão sem partes do corpo, sem apresentar outros sinais de dano. A pessoa doente teria amputado a parte do corpo da boneca correspondente à sua enfermidade. Em resumo, uma espécie de boneca voodoo pré-histórica japonesa. Se essas bonecas possuíam tanto poder, talvez não fossem místicas afinal. Talvez os alienígenas tenham dado aos Jomon uma tecnologia avançada capaz de curar qualquer ferida. Além das bonecas Dogo, a mitologia japonesa também está repleta de histórias estranhas envolvendo deuses e espíritos. Algumas dessas histórias poderiam estar ligadas a extraterrestres. Por exemplo, o megalito Ishi-no-Hoden é uma pedra de 500 toneladas que dizem conter a alma de um kami, ou deus, em seu interior. A rocha também é chamada de Ame-no-Kishi. Isso se traduz como pedra flutuante dos céus. De acordo com a mitologia, essa rocha foi modelada a partir de uma pedra flutuante mística da lenda de Ame-no-Iwafune. O nome significa navio de pedra celestial. A lenda afirma que uma divindade voou pelos céus nesse gigantesco veículo de pedra. Teóricos da conspiração acreditam que a lenda fala sobre um ser extraterrestre voando em seu OVNI. As pessoas da época provavelmente não conseguiam descrever bem a verdadeira natureza da nave. Outra formação rochosa incomum no Japão é Masuda no Iwafune. É uma estrutura de 800 toneladas esculpida a partir de um único bloco de granito. Ela não se assemelha a nenhuma outra arquitetura no Japão. Alguns dizem que é um túmulo, mas a maioria acredita que seja um barco celeste das histórias antigas. Até mesmo sua aparência lembra a de um OVNI. Há duas escotilhas quadradas no topo, e ela tem formato oval. Masuda no Iwafune também pode ser uma réplica de um veículo divino. Há também a história da princesa Kaguya, que abordamos em um vídeo anterior. Resumindo, uma menina vinda da lua foi encontrada na Terra. Criada por um fazendeiro, ela cresceu e depois retornou à lua acompanhada de uma comitiva de outros seres brilhantes. A mitologia japonesa também afirma que o lendário primeiro imperador era descendente da deusa do sol. Conhecido como Imperador Jimmu, ele descendia de Amaterasu por meio de seu neto, Ninigi. Amaterasu era uma importante deusa japonesa, nascida quando o deus criador Izanagi lavou seu olho esquerdo. Isso pode ter sido a forma como povos primitivos interpretaram um alienígena saindo da nave-mãe. O Imperador Jimmu foi entronizado no ano 660 a.C. É amplamente aceito que imperadores governam o Japão há mais de 1500 anos. Todos eles descendem da mesma família. Isso significa que, sim, nossos membros da realeza japonesa atual ainda podem ter sangue alienígena.
Outro aspecto incomum da história antiga do Japão seriam seus túmulos. Conhecidos como kofun, são grandes túmulos em formato de fechadura, cercados por fossos. O maior desses túmulos fica em Osaka, no Japão. Esses montes são tão grandes que só podem ser vistos completamente do céu. O Japão possui mais de 160 mil kofuns. O grande tamanho dos kofuns seria, supostamente, para que seus deuses que habitam o céu pudessem reconhecer o local de descanso final dos corpos, ou talvez fossem faróis alienígenas. E é claro, também houve avistamentos de OVNIs. Em 1803, uma embarcação redonda foi levada pela maré até a costa japonesa. Ela era feita de madeira e a parte superior tinha janelas de vidro. Uma bela mulher surgiu, vestindo roupas estranhas e carregando uma caixa. Ela não conseguia se comunicar com os habitantes locais, e sua embarcação estava marcada com inscrições misteriosas. Depois de tentarem, sem sucesso, conversar com ela, os pescadores então a devolveram ao mar junto com a embarcação. A embarcação foi levada pela correnteza e nunca mais foi vista. A história de Utsuaruni, ou navio oco, aparece em muitos registros do período Edo. Ainda hoje, ninguém tem respostas claras sobre quem ou o que era essa mulher. O projetista dos aviões de combate Zero do Japão na Segunda Guerra Mundial também pesquisou OVNIs. Durante a fase de desenvolvimento, Horikoshi Jiro estudou relatos de discos voadores e seus métodos de voo. Ele elaborou um artigo de pesquisa inédito sobre discos voadores. Infelizmente, esse artigo nunca foi disponibilizado ao público. O artigo foi escrito com base em um avistamento de OVNI por Kenneth Arnold nos Estados Unidos, em 24 de junho de 1947. É seguro dizer que o Japão tem sua cota de lendas e avistamentos de OVNIs. Há muitas coisas misteriosas ainda a serem descobertas no país do leste asiático. À medida que a tecnologia avança, provavelmente cada vez mais informações virão à tona,